Quarta-feira, metade da semana já passou. Para muita gente já é sexta-feira, tem gente que é muito animada, já comemora. Para nós que estamos aqui diariamente trazendo para você análise política, é segunda-feira, porque política é todo dia, principalmente para Reinaldo Azevedo, aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Então, se inscreve no canal para receber todo dia essas análises importantíssimas. E olha, Reinaldo Azevedo, me tira um pouco aqui da minha ansiedade. Antes do programa começar, eu estava conversando com a Neila Guimarães, apresentadora do Contexto Metrópolis, e a gente falava que essa campanha parece que está morna, não começou. Você que tem uma vasta experiência em campanhas políticas, tá morna ou é a gente que está falando tanto de política todo dia que eu estou ficando mais agoniado, mais nervoso do que eu já sou? Você está ficando mais dessensibilizado, né? Está quente, vai esquentar. Sabe o que é? É que com o horário eleitoral começa meio tarde, né? Depois dessa mudança do horário eleitoral, a gente tinha, se lembra, 3 meses de horário eleitoral. E agora, o horário eleitoral é coisa de 40 dias, né? Até um pouquinho menos. E, na verdade, é isso. Então, posterga um pouco a coisa, né? A temperatura demora um pouco a subir, mas vai subir bastante ainda. A propósito, a gente vai, quando tiver com mais gente, vamos lembrar de novo, o Tio Rei encerra a semana hoje. Quinta e sexta, tenho que resolver algumas questões aí, entre pessoais e profissionais também, então não farei o programa. Vou abandoná-lo, porque de vez em quando você faz isso também, os idosos também têm direito, né? Meu filho. E aí, então, quinta e sexta, não mostrarei a minha cara linda aqui, haverá apenas a sua. E depois, na segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta. É isso aí. Saiba que fará falta. Você sabe muito bem que você faz falta sempre. Olha, bora começar então o programa falando aí que o governador Tarcísio de Freitas, ele saiu em defesa das investigações da Polícia Civil aí de São Paulo, que miram a produtora de Dark Horse, o filme sobre o Jair Bolsonaro. O Tarcísio disse ontem, na terça, que a corporação vai compartilhar as provas do caso com a Polícia Federal, conforme determinou o ministro Flávio Dino, do STF. Como a gente mostrou aqui, a investigação apura-se a Go Up Entertainment, que é comandada pela Karina Ferreira da Gama, recebeu recursos desviados da Prefeitura de São Paulo. O inquérito mira indícios de que irregularidades no contrato firmado entre o Instituto Conhecer Brasil, que também é gerenciado por Karina, e a gestão Ricardo Nunes para fornecimento de Wi-Fi em bairros na periferia. Já a PF apura se a produtora recebeu dinheiro de emendas parlamentares. Ontem, falando desse caso, o Tarcísio reagiu às alegações de que a investigação da Polícia Civil estava paralisada, já que a operação de busca e apreensão ocorreu há 3 meses, quase 3 meses. Ele disse o seguinte durante uma agenda aí em São Paulo. Isso no caso, a insinuação da demora, proposital. É um desrespeito com a Polícia de São Paulo. É uma polícia extremamente profissional, é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. Obviamente, se tem uma determinação judicial, a determinação vai ser cumprida. As investigações seguem um rito estabelecido na legislação. Nós temos profissionais que estão à frente conduzindo esse caso e, à medida que as determinações judiciais vão aparecendo, elas vão sendo cumpridas também. O primeiro quero comentar, eu achei engraçado certo noticiário dizendo assim, Tarcísio diz que polícia vai cumprir determinação judicial. Fiquei bem encantado, né? Porque fica parecendo que havia alternativa, né? Não vai, quer dizer, então ficou parecendo assim, vai cumprir, o Tarcísio é uma generosidade cumprir, né? Tá demorando, porque tá demorando, objetivamente está demorando, foi feita a busca e apreensão e depois não se teve mais notícia, né? Nós sabemos, aqui no Metrópolis mesmo, saíram reportagens, esse Instituto Conhecer Brasil é uma coisa do arco da velha, ninguém sabe direito que diabo é isso, né? As entidades da Karina da Gama são um espetáculo. Tem desvio do dinheiro do SESI, por exemplo, que está sendo investigado, né? O TCU já apontou nada menos do que 7 estados. É uma coisa espetacular, né? Se não me engano, o seu Piauí está lá também, né? Com desvio de dinheiro do SESI. É um instituto multidisciplinar. Bom, nós já falamos que vamos fazer um curso lá, né? Só que o Tarcísio está apanhando também do bolsonarismo, porque não queria que a Polícia Civil investigasse isso. Queria que o Tarcísio interviesse. Se interveio ou não, não sei. O que eu sei é o seguinte, Rafael, está demorando um pouco.
pegaram o material e até agora não se sabe. Agora, o Dino determinou que esse material seja compartilhado com a PF para investigar o caminho das emendas que foram para o Instituto da Carina e a suspeita de que possam ter sido desviados ou para Dark Horse, ou seja lá para o que for. Né? A verdade é que onde está a Carina da Gama está o deputado Mário Frias, onde está o deputado Mário Frias está a Carina da Gama, Mário Frias que é coprodutor, né, do filme Dark Horse. Né? Então isso é um imbróglio, né, que precisa ser desfeito, né, precisa ser esclarecido. O caminho da investigação do Dark Horse propriamente, eu publiquei um texto há pouco no Metrópolis, bem, esse, mais uma vez, esse até agora não se tem nada. Né? A verdade é que é um dos inquéritos que está com Mendonça e esse inquérito sim está fechado a 7 chaves, o que é muito bom, é muito positivo, né? Que não vazem coisas. Já o do Lulinha é escancarado. Né? Bem, existe uma diferença de critério aí. O que eu achei curioso é que o Tarcísio, depois de pressionado pelos bolsonaristas, porque afinal ele defendeu a investigação da Polícia Civil, deixando claro que ele defendeu porque há conversa de que, e alguns sinais de que a polícia está demorando para dizer o que foi que encontrou com a Carina da Gama. Né? Então, ele, na verdade, estava defendendo, digamos, das críticas que vêm do espectro progressista. Mas os bolsonaristas entenderam que ele estava defendendo a investigação ela mesma, porque a investigação aqui em São Paulo avançou um pouco mais do que a da Polícia Federal sob a relatoria do Mendonça, porque ninguém sabe o que aconteceu depois da reportagem do Intercept. Ninguém tem mais nada. Está parado. E aí vai o Tarcísio hoje, aí já fazendo, né, puxando o saco do bolsonarismo. Ele disse há pouco, né, foi inaugurar uma obra ali perto do aeroporto de Congonhas, que o Flávio já explicou tudo. Tarcísio considerou o episódio esclarecido em referência a 61 milhões que foram para Dark Horse. Né? Acho que ele, o Flávio, já deu explicações. Se nenhum fato novo aparecer, acho que está tudo esclarecido. Então, eu acho que agora a gente tem de pedir as explicações para o governador. Porque então Tarcísio deve saber. Eu não sei. Nem eu, nem ninguém. Porque, afinal de contas, o Flávio Bolsonaro prometeu, no dia 19 de maio, que ele iria explicar tudo. Vamos colocar esse vídeo aí, do dia 19 de maio, em que o Flávio disse, não, vou explicar, vocês saberão de tudo, haverá o relatório, onde foi gasto o dinheiro, o trânsito desse dinheiro. Vai, Flávio, promete. Vamos lá. E aí eu quero acrescentar 2 coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo, das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Borcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme. Quem viu? Aliás, saiu aí a GoUp, pediu um levantamento, uma suposta auditoria, né, sobre o gasto dos 13 e tantos milhões de dólares, e 60%, mais 60% teriam sido gastos nos Estados Unidos e o restante aqui no Brasil. Só que o trânsito do dinheiro, que é o que interessa, isso não apareceu.
Isso não apareceu. E isso está sendo supostamente investigado pela Polícia Federal sob a relatoria do Mendonça. Né? E ninguém sabe nada. Então nós vivemos a situação curiosa e não adianta. O antilulismo, o antipetismo pode tirar a calça pelas cabeças. O problema é que jamais a verdade irrespondível é a seguinte: quase 62 milhões foram transferidos para Flávio Eduardo Bolsonaro, com o pedido do Flávio Bolsonaro, para um fundo que tem como gestor o próprio Eduardo, um dos gestores, não é? Para supostamente fazer o filme. Não se tem acesso ao contrato, porque eles alegam que o contrato é sigiloso. Então nós temos esses milhões para a dupla. Nós temos o Eduardo vivendo, como eu que sou um homem antigo, o meu querido, um homem inatual, como diria Nelson Rodrigues, né? Vivendo a tripa forra, eu acho essa expressão deliciosa, né? Vivendo a tripa forra nos Estados Unidos como milhão, ao mesmo tempo em que patrocina ações contra autoridades e o governo brasileiro, né? Isso é um fato, condenado por coação no curso do processo. Nós temos isso. Né? E isso não está sendo investigado. Em compensação, há 3 inquéritos contra o Lulinha. Os 2 que estão sob a relatoria do André Mendonça são uma peneira. Tudo vaza. E até agora, esse desafio também tem todos que se respeitam, talvez saibam coisas que até agora não foram divulgadas. Né? E até agora não há nenhum contrato firmado pelo poder público com a dupla Lulinha-Roberta Luxinger. Tentaram, entraram, falaram, fizeram proposta? Sim. Contrato? Até agora, não. Mas estão sob investigação. Que pode ser acusada de tudo, menos de ser sigilosa. Porque não tem sigilo nenhum. Mas o problema não é não ter sigilo. O problema é criar uma lógica de vazamento que procura contar uma história que até agora não aconteceu. Né? De sorte que o Flávio pega e diz: ah, quem tem de dar explicações agora é o Lula, São Lula, Lulinha. Eu não preciso, eu já expliquei tudo, eu decretei que expliquei tudo. Aí vai o Tarcísio, né? Como tem uma linha da análise política que diz Tarcísio busca se diferenciar, Tarcísio não sei o quê, que eu não sei se você sabe, Rafael, o Tarcísio agora virou a tese da polarização, essa estupidez, né? A tese da polarização tem o Tarcísio como um não polarizado, como se ele não fosse do campo da direita e da extrema-direita. Estão tentando se distanciar, aí o bolsonarismo vai, patrulha Tarcísio, ele vai dar uma declaração como essa. Flávio já explicou tudo. Bom, então agora vamos cobrar a explicação do Tarcísio. Já que o Flávio explicou tudo, o Tarcísio deve saber. O Tarcísio deve ter visto o contrato. O Brasil não viu, o Brasil não conhece. Né? Esse é o ponto irrespondível. Né? Então, e sim, quem mais avançou no que é o Instituto Conhecer Brasil, Carina da Gama tal, houve 2 entes que avançaram muito nisso. Né? Um fomos nós, eu tenho até a ilustração aí, eu descobri o que faz o Instituto Conhecer Brasil, que cura unha encravada, gases, espinhela caída, faz Wi-Fi, faz tudo. Eu fiz uma ilustração, né? Não sei se a ilustração está por aí. E o outro, enfim, a Polícia Civil avançou bastante também, né? Sobre esse instituto. É preciso
que isso seja compartilhado, que a Polícia Federal aproveite essa investigação, pelo menos, olha aí que coisa bonita, né? Até nós fomos lá, eu e o Rafael fizemos consulta, também eles aproveitaram para ler a nossa mão, né? Para saber o nosso destino. Ah, cigana, lê o meu destino, né? Vamos ver, nas mãos da Polícia Federal, na investigação das emendas, se chega a algum lugar, né? Ali do lado do Mendonça, não parece que saia coelho desse mato, né? Não parece. É isso. Ô, Reinaldo, você falou aí da expressão sobre a tripa forra, né, para falar sobre como é que vive o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Lá no Piauí, a gente gosta de dizer assim, esse aí tem a vida boa, não dá um prego numa barra de sabão, que é pra pessoa que realmente não tá fazendo nada. Não bate um prego numa barra de sabão, é mais ou menos a mesma estrutura.